Aí o pronunciamento do vice-presidente americano, Mike Pence, mais uma vez com a brilhante tradução do Marcelo Lins, ele reafirmando que Juan Guaidó é o presidente de direito da Venezuela, que o país está sofrendo com uma ditadura brutal, que Nicolás Maduro é um tirano, que grupos leais a Maduro se voltam contra seu próprio povo, que os Estados Unidos estão do lado do povo venezuelano, que vão continuar mandando ajuda humanitária, comida e remédios para o povo da Venezuela. Achei interessante que ele citou, assim como já havia citado o próprio Juan Guaidó, a morte de indígenas daquela etnia Penon, que fica ali pertinho do Brasil, né? Houve algumas mortes, esses índios se manifestaram contra a guarda bolivariana e acabaram morrendo, os dois citaram isso, foi pertinho aqui do Brasil, 15 quilômetros do Brasil. O Mike Pence citou a liderança do Ivan Duque, o presidente da Colômbia, citou a presença e elogiou o vice-presidente brasileiro ali presente. Se o Mourão for falar, a gente vai acompanhar e mostrar aqui para vocês. E ele falou que é preciso estrangular financeiramente a Venezuela. Esse é o apoio que o apelo, melhor dizendo, que o Mike Pence fez às nações ali presentes e às que estavam escutando pelo mundo esse discurso. Ele diz que as nações onde a PDVSA, que é a petrolífera, né, a estatal da Venezuela, tiver dinheiro, as nações deveriam congelar esse dinheiro. Né? Onde Nicolás Maduro tiver dinheiro, essas nações deveriam pegar esses bens e passar para o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, restringir concessão de vistos à turma mais próxima de Nicolás Maduro. Então, foi aí diz que vai continuar dando muito dinheiro para as nações ali vizinhas, anunciou quantos foram? 56 milhões de dólares para apoiar os parceiros da região. É isso, falou até, Trigueiro, uma frase em espanhol, estamos com vocês, né? Fiz questão de falar em espanhol como quem fala para a nação venezuelana, que não deve estar escutando esse discurso, porque a televisão venezuelana é dominada pelo próprio Nicolás Maduro. Me chamou a atenção as 2 ou 3 vezes que ele falou it's time, chegada a hora, quer dizer, esse senso de urgência, né, dos Estados Unidos em resolver a parada logo. O que é algo, eu não vou dizer temerário, mas é algo contraproducente do ponto de vista que não há como prever quanto tempo esse imbróglio se resolverá. Então, é um terror psicológico, assim, você dizer... Está de quê? Faz parte, digamos, da intenção, me parece, do discurso do vice-presidente americano. Eu acho que o endereço são os militares venezuelanos. Se não, vocês serão responsáveis e vão pagar por isso. E não haverá lugar seguro no mundo para vocês, quer dizer... Essa é a ameaça velada, né? É a ameaça velada, mas não é tão velada assim, talvez. Eles são o lastro do Maduro, e nesse momento, me parece, ele, mais uma vez, não foi a primeira nem a segunda vez, os Estados Unidos dizem, olha, se liga na missão que eu estou de olho em vocês. Posso passar a bola para o nosso Ariel Palácio, que eu interrompi agora há pouco? E aí, Ariel, acabamos acompanhando, portanto, né, o discurso do Juan Guaidó e também do vice-presidente Mike Pence. O que você destaca para a gente? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Foi dos dois lados, tanto do Guaidó, um discurso de fazer um apelo à ajuda internacional por parte do Grupo de Lima e outros países que não integram o Grupo de Lima, não é? E por parte de Mike Pence, foi um discurso de reforçar o alinhamento dos Estados Unidos ao presidente interino, designado pelo parlamento, Juan Guaidó. Não é? Então houve uma espécie de troca de declarações mútuas, um de pedido de ajuda e o outro de declaração de ajuda, mas não há nada concreto sobre, exceto, digamos, alguns números que Mike Pence citou, como 57 milhões de dólares para os países da região para atender o fluxo de refugiados, mas não especificamente dentro da Venezuela. Neste caso, ambos não chegaram a citar assuntos concretos, quais medidas serão tomadas. Mike Pence disse algo genérico também, como que já está na hora, já é tempo, não é? Mas tampouco especificou o que quer dizer com isso. O Guaidó, ele havia sustentado ontem, referindo-se aos acontecimentos do fim de semana, isto é, impedimento da ajuda
da entrada da ajuda humanitária e a intensa repressão desatada pelo regime chavista, não é? Que o levavam a solicitar à comunidade internacional que, abre aspas, avalie todas as opções para conseguir a liberação da Venezuela, fecha aspas. E esta frase, Maria, foi interpretada como uma sugestão a não descartar a realização de uma eventual intervenção militar. Analistas como a psicóloga social Colette Capriles, eles sustentam que Maduro tiraria proveito de qualquer ameaça de invasão, concreta ou não, para usar o nacionalismo e gerar um fator de coesão interna contra um suposto inimigo externo. Além desse efeito contraproducente para Guaidó, os analistas indicam que proposta sobre uma hipotética invasão causaria uma fratura no Grupo de Lima, já que boa parte dos governos da região não se sentem atraídos de forma alguma por uma alternativa desse gênero. E hoje, a União Europeia, falando de um bloco fora da região, declarou que é preciso evitar uma intervenção militar na Venezuela. Dos países da região, quem foi mais explícito foi o chanceler chileno Roberto Ampuero, que disse que o governo de Sebastián Piñera não vai respaldar ações violentas para remover Maduro do poder, que tudo tem que ser feito por outras vias. Vários governos da região temem que um conflito bélico cause um fluxo imenso de refugiados venezuelanos a seus países, além de ter implicâncias econômicas negativas na região. Desde o início do século XX, Maria, não ocorreram coalizões militares de países sul-americanos para invadir outro país sul-americano. A América do Sul teve, sim, guerras bilaterais no século XX, como a Guerra do Cóndor entre o Peru e o Equador, a Guerra do Chaco entre a Bolívia e o Paraguai, ou a Guerra das Malvinas entre a Argentina e a Grã-Bretanha. A última vez que a Venezuela participou de uma guerra foi como invasor, em sua interferência. Perdemos nosso querido Ariel Palacios, né? O Marcelo, agora que você já respirou, tomou 2 goles d'água. Tudo. Deixa eu chamar o Vitor Ferreira, posso chamar? Que agora Então, já tocou ali na linha, daqui a pouco a gente explora mais um pouquinho o nosso querido Marcelo Lins. Toma mais 2 goles d'água. 2 golinhos d'água, vou conversar com o Vitor Ferreira, ele e o Milton Oliveira estão lá em Bogotá, onde a gente está acompanhando, está reunido esse grupo de Lima para debater a crise na Venezuela. E, Vitor, querido, boa tarde. A expectativa agora é pelo discurso do nosso vice-presidente, Hamilton Mourão. Está ali, ó, na telinha atrás de você. Pois é, Maria, pois é. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Estúdio I. Eu estou falando aqui da sala de imprensa do encontro do Grupo de Lima, aqui no Palácio de San Carlos, em Bogotá, onde está acontecendo esse encontro. A gente acompanha daqui, a conferência de imprensa vai ser aqui atrás mais tarde e, por enquanto, quem está falando é o presidente da Guatemala. A gente ainda não sabe a ordem dos discursos, isso não foi divulgado aqui, mas o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, ele vai sim discursar. É um homem que conhece muito bem a Venezuela, porque ele foi adido militar na Venezuela, e o Mourão tem pregado uma moderação maior do que os colegas, por exemplo, do Chile, do Paraguai e da Colômbia, que nesse final de semana foram até a fronteira de Cúcuta, aqui na Colômbia, com a Venezuela, acompanhando o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, para pressionar o governo de Maduro a receber ajuda humanitária internacional. O Brasil preferiu não estar aqui na fronteira da Colômbia, mesmo na fronteira com Roraima, quem foi o ministro das Relações Exteriores, não foi o vice-presidente nem o presidente da República. O encontro aqui começou mais cedo, antes do encontro com todos os presidentes de países que fazem parte do Grupo de Lima. O presidente interino, autoproclamado Juan Guaidó, teve um encontro separado com o presidente colombiano, Iván Duque, e com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. E aí, depois desse encontro a sós, entre os três, é que começou o Grupo de Lima, de fato, a reunião. Quem já falou por aqui? O primeiro a falar foi o presidente Iván Duque, da Colômbia. Depois, o Juan Guaidó fez um discurso muito também pregando a transição pacífica na Venezuela de um governo de Nicolás Maduro para um governo que ele chamou de democrático. Todos os líderes que estão participando aqui hoje, Maria, estão classificando o governo de Nicolás Maduro como uma ditadura. Juan Guaidó, inclusive, disse que a ditadura começou em 2015, que desde 2015 a democracia vem sendo prejudicada na Venezuela.
Na sequência, falou o vice-presidente Mike Pence dos Estados Unidos, que fez um discurso também inflamando a população, pedindo que a população da Venezuela continue indo para a rua, colocando os Estados Unidos ao lado do presidente interino Juan Guaidó, que já foi reconhecido como presidente da Venezuela por mais de 50 países, e dizendo que o que está acontecendo hoje na Venezuela é o fim do socialismo no país, e não só, mas também em todo o hemisfério ocidental. Depois de Mike Pence, agora começou um discurso do presidente da Guatemala, e a gente fica, como você disse, na expectativa para ouvir o que dirá o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. A gente volta a qualquer momento com outras informações, aguardando, né, esse discurso de Mourão. Repito, ele conhece bem a Venezuela, foi adido militar lá na Venezuela. E tem uma curiosidade, Maria, que eu queria dividir aqui com vocês. Em 2009, eu fui para o Haiti acompanhar a troca de comando, a troca de guarda da Operação MINUSTAH, que era liderada por militares brasileiros. E eu fui num voo da Força Aérea Brasileira com quase 20 oficiais generais de todas as forças. Esse voo fez uma parada para abastecer em Caracas, na Venezuela, e o que era para ser apenas uma parada de abastecimento foi uma coisa com toda a pompa. Militares venezuelanos vieram receber os militares brasileiros, teve um almoço que foi preparado para essa recepção, então eram consideradas duas forças amigas. Todo mundo almoçou junto, esteve junto ali, então são duas forças que se conhecem. Vários generais brasileiros conhecem líderes venezuelanos militares, e agora, 10 anos depois, esse impasse entre não só o Brasil e Venezuela, mas todos os países aqui da América do Sul. O Grupo de Lima hoje deve ter uma declaração que a gente vai ter mais noção para onde vai essa discussão, para onde vai a situação da Venezuela daqui para frente, Maria. Que legal esse túnel do tempo que você trouxe para a gente, né? Para mostrar como a tensão na Venezuela, entre Venezuela e o próprio Brasil, acabou aumentando com o passar do tempo, enquanto a crise lá se acerrava. Agradeço ao Vitor Ferreira, que pode voltar a qualquer momento, portanto, com outras informações, e convido